Olá, eu sou Keline Dório, psicóloga, e trouxe um assunto hoje que tem causado muito transtorno e desarmonia familiar. E eu tenho escutado corriqueiramente queixas a respeito da desentendimento entre pais e filhos. Então, na verdade, tudo começa lá atrás, quando o pai e a mãe se encontram, começam a namorar, começam a se entender, e dessa união ali surge um novo serzinho. Então, antes, o que eram dois se tornam três. Tudo bem, tudo legal, só que nem sempre essa harmonia ela é constante. Pode acontecer determinados momentos da relação que esses dois aqui vão se desentender. E aí o que acontece? É o que eu tenho visto muito relato dentro do meu consultório. Esses dois se desentendem, aí de repente um deles chega até a criança e vai desabafar, vai descarregar tudo para aquela criança. No caso aqui, a mãe, mas pode ser o pai também. Vai chegar para essa criança e começar a falar: o seu pai me magoou, o seu pai faz coisas que eu não gosto, o seu pai isso, o seu pai aquilo, tal. Essa pessoa não vai dizer o meu marido. E mesmo que diga meu marido, essa criança vai escutar o quê? O meu pai. E aí essa criança começa a observar que o pai é o quê? O pai é um malvado, o pai é um ruim, o pai é um covarde, o pai está trazendo transtorno para dentro de casa. E pode acontecer também do pai desabafar tudo isso com a mãe. Então, esse desabafo em cima dessa criança vai fazer com que essa criança crie uma imagem ruim daquela outra pessoa. E aí começam os conflitos. Ela de repente vai tomar partido, vai poder ficar de um lado. E o que essa mãe ou esse pai tem feito? Tem acabado com uma imagem de uma figura muito importante para essa criança. Porque esse daqui, ele exerce no mínimo 2 papéis. Ele tem sim o papel de marido, que de repente ele pode não estar executando tão bem, ou o papel de esposa, que também pode não estar sendo executado tão bem, mas ele tem também o papel de pai, que pode sim. Então, ele não necessariamente é um bom marido, mas ele pode estar sendo um bom pai. E aí, quando esse outro vem e descarrega tudo em cima dessa criança, a criança acaba por perder toda aquela imagem bonita que tem do pai. E esse serzinho aqui, então, começa a ficar com raiva desse pai, começa a se revoltar com o que está acontecendo. Daí eu te pergunto, quem de fato tem sido o maior prejudicado nessa confusão toda? É esse pai que está sendo ali xingado, está sendo todo exposto de uma forma da visão própria daqui, ou no caso a mãe, ou é a criança? Então o que a gente tem é que quem mais perde nessa situação é a criança. E esse desarranjo familiar, ele pode também se estender para o sistema um pouco mais amplo. Pode também se estender para os avós, pode se estender para os tios, e ali aquela criança vai formando o seu sistema de crenças a respeito dessa relação e pode repercutir lá na vida adulta dessa criança. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre a depressão infantil. E um dos pontos que causa a depressão infantil é exatamente esse despejar em cima dessa criança assuntos que ela não está emocionalmente amadurecida para poder receber. E isso tem feito com que tem matado precocemente a inocência dessa criança. Volto a dizer, e isso pode trazer uma repercussão lá na frente. Então, pai, mãe, se você quiser desabafar, precisar desabafar, jamais faça isso com seu filho. Vá buscar um amigo, vai buscar alguém que esteja principalmente fora dessa relação. Por quê? Esses dois aqui, ó, eles vão fazer as pazes. Eles podem fazer as pazes e podem retomar aí toda a relação. Mas esse serzinho aqui ficou todo marcado com toda aquela descarga de informações que, na verdade, são pontos de vista. Outro ponto que também pode causar ali uma desarmonia familiar
é quando os pais começam a se desentender a respeito da educação, da criação, da permissividade ou não em relação ao filho. Imagina a situação, a gente tem um que de repente é mais permissivo e nós temos o outro ali que de repente é mais linha dura. Aí o filho fica ali no meio com esses dois discutindo ali na frente da criança qual vai ser a conduta. Então vai ficar sempre com o bonzinho, é o que eu quero estar do lado. Se esse daqui estiver me privilegiando, eu quero estar ao lado desse. Se esse estiver me privilegiando, eu quero estar ao lado desse. Aí o outro passa a ser ruim, o outro passa a ser malvado. Esse tipo de discussão deve ser feito longe da criança. Vocês, pais, precisam arrumar um jeito de se entender, chegar num acordo, expor as opiniões ali, mas longe da criança, para que depois vocês dois juntos informem essa criança sobre a decisão tomada. O que nós temos é que uma orquestra jamais pode ter dois maestros regendo de forma diferente, porque senão a desarmonia vai ser explícita e total. Aqui no meu canal também tem um vídeo que fala sobre um texto chamado Tênis ou Frescobol. É um texto sobre a comunicação que muito pode ser útil para ajudar vocês dois a conversarem, se entenderem. Então lembrem, pais, vocês são os grandes responsáveis por essa harmonia ou desarmonia familiar. Estejam atentos. Um abraço.